Cara, imagina essa situação, você é um editor de vídeo, você tá lá no seu Twitter, você tem poucos seguidores, de repente chega um cara e te manda uma proposta de trabalho e pergunta se você consegue fazer um trial pago para ele por $100. Você aceita o trial, fala pro cara que vai entregar no dia seguinte, chega no dia seguinte, o cara te cobra e você simplesmente desaparece. Por que você faria isso? Eu gostaria muito de entender, porque eu era esse cara. E eu já cheguei em vários editores no Twitter oferecendo um trial pago para o cara fazer, para ocasionalmente eu contratar ele e terceirizar alguns serviços. Dos 5 editores que eu mandei um trial pago de $100, 2 fizeram. 3 simplesmente ou falaram que não queriam mais, que não conseguiam, ou simplesmente me deram um ghost e não me responderam. E eu queria entender o que faz uma pessoa chegar nessa posição de ser ofertado um trial ali, de era um trial de 2 minutos, 2 a 3 minutos, e o cara simplesmente não fez. Sendo que se ele fizesse e fosse aprovado, eu ia dar trabalho recorrente para ele e ele ia ter uma renda recorrente todo mês. Eu queria entender o porquê que isso acontece, porque não é só comigo. Eu já participei do processo de contratação de várias empresas gigantescas de youtubers multimilionários e eles sempre têm a mesma dificuldade, encontrar editores. Muita gente fala que o mercado é saturado, que o mercado está cheio de editores. Sim, está cheio de editor péssimo. 90% dos editores do mercado são horríveis e não entregam nada no prazo. Essa é a realidade. É extremamente difícil contratar um editor. É até por isso que agências não duram tanto tempo, é por isso que até agências não crescem em níveis astronômicos, porque não existe mão de obra qualificada o suficiente para você terceirizar todos os trabalhos que tem. Tem muito trabalho. Mas os clientes gringos precisam de editores qualificados. A maioria é desqualificado. E até os caras que são mais qualificados não entregam as coisas no prazo. Quantas vezes eu já não entrei em contato com editores famosinhos no Twitter, né? Mandei vídeo para eles fazerem e simplesmente os caras não entregavam. Ou os caras faziam um trabalho muito ruim, sabe aquele trabalho nas coxas ali? Cara, eu não consigo entender o porquê que isso acontece. Na minha carreira de editor de vídeos eu já vi a dificuldade que é para um cliente gringo encontrar um editor. Não é fácil, não tá sobrando. E os caras que são bons, eles recebem proposta de trabalho todo santo dia. Eu recebo proposta de trabalho até hoje e eu nem aplico mais para trabalho, cara. Eu nem atualizo o meu portfólio e eu ainda recebo proposta de trabalho toda semana. Porque o meu portfólio é bom. E tem muita gente que vai pensar, ele recebe agora um montão de proposta de trabalho porque ele é famoso. Cara, todos os meus seguidores são brasileiros, entendeu? Um gringo não assiste meu canal, não faz sentido esse argumento. E eu queria entender de verdade o que acontece, o porquê que muitos editores, quando recebem uma oportunidade de ganhar dinheiro, eles recusam ela. Eu não era assim lá atrás, entendeu? Cara, quando eu recebia um trial, eu fazia e entregava o mais rápido possível. Quando que eu chegava a dar ghost ou até não responder o cliente? Quando eu via que era uma proposta muito ruim. Por exemplo, já teve cliente que ofereceu para mim para editar 3 vídeos por dia, ia ser $50 por vídeo. E eram vídeos complexos. E eu falei, não, eu não quero isso. E depois ele continuou mandando mensagem e eu simplesmente deixei ele no vácuo. Porque realmente eu teria que trabalhar, sei lá, 12, 14 horas por dia para conseguir entregar essa demanda de 3 vídeos ali. Por mais que, no final do mês ia dar um valor considerável, eu ainda ia ter que trabalhar demais para fazer aquilo ali, não ia compensar. E obviamente não era um valor justo, porque $50 está bem abaixo da média do mercado do que um cliente gringo paga. Mas eu queria entender, porque eu não consigo me colocar na posição do editor que recebe uma oportunidade de trabalho para ganhar em dólar e ele simplesmente não leva isso para frente. Ou ele fica enrolando, procrastina a entrega. Cara, eu fazia o que fosse preciso lá no começo para entregar as coisas no prazo. Eu madrugava à noite, eu perdia encontro com a família, perdia um encontro no final de semana com alguma namorada, eu perdia isso, porque eu estava focado em entregar o trabalho. Eu queria fazer as coisas darem certo. Eu não consigo entender a pessoa que recebe a oportunidade e não se esforça para fazer aquilo ali dar certo. Talvez, pelo fato da edição de vídeo ser um mercado com uma barreira de entrada muito baixa, qualquer pessoa se denomina editor de vídeo e acha que é um profissional, mas não é bem assim. Você pode ver que em outros mercados, cara, você tem que fazer, por exemplo, eu quero virar um advogado. Beleza, você vai ter que fazer 4 anos de direito, vai ter que estagiar, vai ter que fazer uma prova, vai ter que passar na prova, que é difícil pra caramba, pra daí você começar com seus primeiros clientes. É óbvio que esse cara que passou por todos esses anos, todo esse processo para se profissionalizar, é óbvio que ele vai ser muito mais profissional do que um editor que aprendeu a mexer ali no Premiere em 2 meses e começou a aplicar para um montão de vaga.
e acabou não respondendo ninguém, não entregando o trabalho, atrasando o prazo. Agora que eu contrato outras pessoas, né, que, pô, eu tenho equipe, eu percebo o quão prazo é importante e o quão chato é, pô, você tá esperando alguém te entregar alguma coisa ali na quarta-feira, né, às 8 horas, daí quarta-feira às 19 o cara te avisa que não tá pronto ainda e vai demorar mais 2 dias. Você planejou toda a sua agenda para receber aquele trabalho quarta-feira às 8. E daí quarta-feira às 19 horas, né, às 7 horas, o cara fala que não vai conseguir entregar. Isso desestabiliza todo o cronograma que você fez, pô. É muito chato fazer isso com o cliente, entendeu? O cara tá pagando pelo seu serviço, você vai lá e atrasa. Isso é muito comum no mercado de edição, muito comum, muito comum. É estranhamente comum, eu não sei por que isso acontece tanto. Acho que pelo fato de ser uma coisa informal, ser só mensagens ali no Twitter, mensagem no Discord, as pessoas não levam tão a sério, né? Porque é muito mais fácil você levar a sério um trabalho presencial, por mais que ele pague muito menos do que um trabalho home office, né? Porque o trabalho presencial, você tem o resto das pessoas ali presencialmente trabalhando com você tem o seu chefe, você tem horário de entrada e de saída, você tem um dia fixo para receber o salário, você tem os benefícios, tudo aquilo ali parece ser uma coisa muito mais séria, por mais que pague muito menos do que qualquer trabalho online na internet que pague em dólar. Mas quando a gente vai para o trabalho em dólar, comunicação ali informal pelo Discord, não tem horário de entrada, não tem horário de saída, né? Tem o prazo ali, o cliente está em outro país, tem um fuso horário diferente. Então você vai levando assim, né? Tipo, não, é só um bicozinho aqui, não dá pra levar isso a sério. E eu quase fui convencido disso pela minha família no começo, né? De que, pô, legal, filho, você tá ganhando dinheirinho aí trabalhando no computador, mas faz uma faculdade, né? Tenha estabilidade na carreira, alguma coisa pra quando isso aí der errado, né? Como se aquilo pudesse dar errado em algum momento, mas quando isso aí der errado, você tem uma faculdade, tem uma formação, consegue um trabalhinho ali. E cara, eu nunca fui assim, nunca foi assim. É até por isso que eu consegui subir tanto meu preço com os clientes, é por isso que teve vídeo que eu editei que eu já recebi $1.500, porque eu sempre fui muito profissional. Eu fazia o que era preciso ali para entregar o negócio no prazo. Eu falava que eu ia entregar no dia, eu entregava no dia ou antes. E se eu não fosse conseguir entregar o negócio por algum motivo, eu avisava com pelo menos uns 2 dias de antecedência para o cara se planejar. De verdade, os gringos não tem problema de você falar que não vai conseguir entregar na data certa. O problema é você avisar de última hora. Daí isso é horrível, cara. Você perde a credibilidade num nível que vocês não têm nem ideia. Agora, se você avisa 1 dia antes, 2 dias antes que seja, o cara, ele já recebeu a informação, agora ele vai estruturar a agenda dele de novo, reorganizar a agenda dele de novo para que dê certo as coisas. Porque, pô, às vezes o cara planejou de postar o vídeo ali no sábado, num horário que ele sabe que tem pico de viewers, e você vai lá no sábado, quase perto do horário de postar e fala que não vai conseguir entregar e pergunta se pode entregar na segunda-feira, que é um dia péssimo para postar vídeo, por exemplo, dependendo do youtuber. Porra, ele vai ficar muito decepcionado, cara. Vai ficar bravo com você. Eu ficaria bravo também. Pô, se alguma pessoa da minha equipe falasse que ia fazer tal coisa tal dia, que ia entregar em tal horário, daí eu chego lá, cobro a pessoa, ela fala que não tá pronto ainda, ou não dá uma resposta. Inclusive, isso foi uma das coisas que mudou no mercado. Teve alguns clientes gringos lá em 2022 que eu fui contratado sem fazer trial, entendeu? O cara só viu meu portfólio, gostou do meu trabalho, já me mandou um vídeo e já me pagou, entendeu? Direto, sem o processo ali de eu fazer um trial e ele analisar. Só que com o tempo, né, conforme for chegando gente no mercado descompromissada, gente desorganizada, gente com nenhum comprometimento, todo cliente gringo agora sempre manda um trial. Porque os caras ficaram traumatizados, pô. Os caras ficaram traumatizados. Imagina você tá confiando ali no editor para entregar o trabalho, você acha que tá tudo certo, você acha que vai conseguir manter o cronograma de post no canal, e os caras começam a enrolar, começam a não entregar as coisas. Cara, isso é muito chato. Um dos motivos pelos quais eu não conseguia criar uma agência lá atrás, né, de terceirização de trabalhos, porque eu sempre recebi muita proposta de trabalho e eu não conseguia pegar todas, obviamente, né, eu tenho um tempo limitado de horas no meu dia. Um dos motivos que eu não consegui terceirizar esses trabalhos é porque todo editor que eu entrava em contato, os caras não entregavam as coisas ou eles não eram qualificados o suficiente para pegar aquele cliente. A realidade é que no mercado existem, 5%, 10% de editores extremamente qualificados que recebem muita proposta de trabalho e ganham muito bem. Os outros 90% são desqualificados e descompromissados. O meu intuito com esse canal é criar gente compromissada, gente que cobra o valor certo, gente que entrega no prazo. É uma coisa que eu prezo em todos os vídeos, eu falo disso todos os vídeos, eu tô cansado de repetir, pô. Não cobre menos que $100 por vídeo longo, não cobre menos que $20 por vídeo curto e entrega as coisas no prazo, se comunica. Quantas vezes eu não falei isso aqui no canal, pô? Quantas vezes eu não falei? E eu espero que, pô, o que eu tô fazendo aqui melhore o mercado, entendeu? Eu não quero trazer gente descompromissada pro mercado, eu não quero trazer gente que cobra pouco pro mercado, porque não afeta só o meu trabalho, mas também o de vários amigos meus que também prestam serviço pro nicho do exterior. Esse era um dos grandes medos meus, na verdade, pô. Eu não queria ensinar o que eu sabia, porque eu sabia que se eu ensinasse pra muita gente,
Essas pessoas poderiam começar a entrar desesperadamente no mercado e cobrar $5 por vídeo, pô. Cara, ia ficar horrível o mercado. Imagina se eu falo tudo que eu sei para 100 mil pessoas. Eu tenho certeza que 90% dessas 100 mil pessoas, se não tivessem o treinamento certo, se não tivessem a estrutura certa, elas iam cobrar muito pouco por vídeo e iam demorar muito para entregar, não iam ser compromissadas. É até por isso que eu não saio espalhando isso aqui de graça para todo mundo. É por isso que eu falo isso daqui só no meu treinamento, só na minha mentoria, entendeu? Só nos vídeos para membros, para ter esse filtro de qualidade, mano. Se eu começar a espalhar as informações que eu sei que são bem relevantes e bem valiosas para qualquer pessoa, eu vou estragar o mercado. E vai acontecer que nem ficou o mercado de programação, né? Que falaram a rodo aí, que tem um montão de vaga, começaram a espalhar como um milagre, assim, e acabou no que acabou, né? Pô, hoje em dia o mercado de programação não é tão bom quanto era. Muita gente fala, putz, cara, se você fosse uma pessoa boa mesmo, você ensinava tudo de graça. Sabe o que acontece com o mercado se eu ensinar tudo de graça? Ele se destrói em 2 anos. É isso que acontece com ele. Não é meu objetivo, não sei se é o seu, destruir um mercado em 2 anos, mas não é o meu objetivo. E eu espero que não seja o objetivo de outras pessoas que também ensinam a mesma coisa que eu ensino. Porque não é isso que eu quero que aconteça. Se você quer que isso aconteça, só para você ganhar um dinheirinho rápido ali durante 2 meses e depois largar o mercado porque tá falando que os gringos pagam muito pouco, não sei. Daí você faz o seu caminho, mas o meu caminho é diferente. Entendeu? Bom, acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.